Voltamos então aqui, galera, mais uma vez para continuarmos a nossa aula sobre tabela periódica, tá? A primeira coisa que a gente vai falar em relação às propriedades, às características desses elementos químicos é a chamada eletronegatividade, tá? Então, vou escrever aqui, vamos lá. Eletronegatividade. O que seria a eletronegatividade? Eu gosto de dizer, eu costumo falar que a eletronegatividade é uma tendência de ganhar elétrons, tá? Então, a eletronegatividade vocês podem anotar aí, que nada mais é do que uma tendência de ganhar elétrons, tá? Tá, ok. Então, quando a gente fala de eletronegatividade, estamos falando dessa tendência de ganhar elétrons. Se a gente pensar, então, que um elemento químico, ele, por exemplo, se nós pegarmos um ametal, nós sabemos já que os ametais eles possuem uma tendência maior a ganhar elétrons, porque o número atômico deles está mais próximo de um número atômico de um gás nobre. Então seria mais fácil ele ganhar um elétron e igualar a sua distribuição eletrônica a um gás nobre do que, por exemplo, um metal, né? Vamos retomar aqui aquele conceito, né? Se eu pego o flúor, número atômico 9, o neônio, que é o próximo elemento químico, e é um gás nobre, que nós sabemos que os gases nobres são estáveis, né? Então quer dizer que o flúor ganhando um elétron, ele igualaria a sua distribuição eletrônica à do neônio, tá? Então seria muito simples ele ganhar um elétron e se igualar ao neônio. Porém, se nós pegarmos o lítio, o número atômico do lítio é 3. Então o lítio teria que ganhar 7 elétrons. Olha a loucura, né? Ele teria que ganhar 7 elétrons para se igualar ao neônio. Isso é muito mais difícil, né? Em termos químicos, nas ligações químicas, isso seria um pouco complicado, né? Um elemento químico ganhar 7 elétrons, né? Então é muito mais fácil ele fazer o seguinte, ele perder esse seu elétron da camada de valência e, já que não dá para se igualar ao neônio, ele pode se igualar, portanto, ao hélio. Tá? Então é muito mais fácil, né? É mais fácil para o lítio perder esse um elétron e se igualar ao hélio, numa mesma distribuição eletrônica. Tá? Lembrando, né, embora eu tenha colocado lá na tabela periódica o P6, né, o hélio não termina em P6, tá, galera? A atribuição eletrônica do hélio é um S2, tá? Então, só para a gente reforçar aqui, o hélio ele tem 2 elétrons apenas, então a distribuição eletrônica dele seria um S2, tá? Enquanto a do lítio aqui, ó, a distribuição eletrônica do lítio, 1s2, 2s1. Olha o que acontece, ó. O lítio que perde um elétron vira 1s2. Se iguala à distribuição eletrônica do hélio, tá? Então, na verdade, parte daí a questão dos metais terem essa tendência de perder elétrons, tá ok? Vou apagar isso daqui. Vou apagar isso daqui também. Na verdade, eu vou apagar tudo. Vamos lá, então. Retomando. Estamos falando de eletronegatividade, tendência de ganhar elétrons. A eletronegatividade, na tabela periódica, ela cresce nos períodos, né? Ou seja, em uma linha, quando a gente pegar uma linha, sempre da esquerda para a direita. Como nós estamos falando em tendência de ganhar elétrons e nós sabemos que os gases nobres já são estáveis, ou seja, eles não precisam realizar ligações químicas para buscar a sua estabilidade, nós iremos excluir a coluna dos gases nobres, tá ok? Então, a eletronegatividade, ela vai crescer então da esquerda para a direita. Isso quando olharmos uma
um período, né? Olhando um período, então ela cresce. Vamos colocar aqui, ó, né? Cresce da esquerda para a direita nos períodos. E nas famílias, ela sempre vai crescer de baixo para cima. Não quero esse, quero preto. De baixo para cima. Então vamos colocar aqui. Fica bonitinho. Isso. Tá ok, galera? Então vai crescer aqui. Eita. Vai crescer então também de baixo para cima. Estamos falando então de eletronegatividade, tendência de ganhar elétrons. Então anotem aí, ó, a eletronegatividade, que é a tendência de ganhar elétrons, ela vai crescer da esquerda para a direita nos períodos e de baixo para cima nas famílias. Portanto, nós temos como o elemento mais eletronegativo da nossa tabela periódica o flúor. O flúor, então, é o elemento com a maior tendência em ganhar elétrons entre todos os elementos, tá? Não esqueçam disso. É o elemento mais eletronegativo, ok? Não se esqueçam disso. O flúor, então, é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Tá certo? Então falamos de eletronegatividade. Tá ok? Anotem isso aí. Vamos para a próxima. Retomando aqui nossa aula, então, a nossa próxima propriedade dos elementos que a gente vai falar é sobre a energia de ionização. O que seria essa dita dessa energia de ionização? A energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron Qual elétron? O elétron, deixa eu puxar aqui. Na verdade, vamos colocar aqui para remover o elétron mais externo do átomo no estado gasoso. Vixe, vou dar uma quebra aqui. Vamos lá. Tá, então, ó, energia de ionização. Energia necessária para remover o elétron mais externo do átomo no estado gasoso. Tá? Pera aí, parece que o negócio é complicado, mas a gente vai entender, né? Nós acabamos de falar que a eletronegatividade é a tendência de ganhar elétrons. E se essa tendência de ganhar elétrons é alta, vocês concordam que para retirar esse elétron de um átomo que possui uma tendência enorme de ganhar elétrons, a energia vai ser muito maior também? Vamos fazer o seguinte, vamos utilizar um exemplo. Vamos pegar os mesmos exemplos. Vamos pegar o flúor. Vou tentar aqui desenhar o átomo de flúor. Tá? O átomo de flúor. Vamos colocar assim, ó. Flúor. Vou aumentar aqui, ó, a fonte. Flúor. Lembrando que o flúor número atômico 9. Tá? Vamos fazer aqui a distribuição eletrônica para o flúor. Como que seria a distribuição eletrônica? 1s2 2s2 2p5, ok? Quer dizer então, ó, que o flúor, nós sabemos que o flúor está na família 7. Então o flúor ele tem, ó, última camada, camada 2, possuindo então aqui, ó, 7 elétrons, tá?
7 elétrons na última camada. Se nós fôssemos desenhar aqui o átomo de flúor, vamos desenhar, vamos tentar, né? Seria um negócio mais ou menos assim. Vamos desenhar duas camadas eletrônicas. Vamos ver se é possível. Isso, duas camadas eletrônicas. Vamos desenhar o núcleo. Vou desenhar um núcleo de preto aqui, galera. Vamos imaginar que isso... Eita, nós! Vamos imaginar que isso fosse o núcleo atômico, tá? E vamos desenhar aqui então os elétrons. Deixa eu colocar aqui, isso. Então, ó, o flúor teria dois elétrons na primeira camada, que é a camada aqui, ó, 1s2, tá? Vou aumentar isso daqui, não. E, nossa senhora, ficou horrível. Não, vou voltar. E 7 elétrons na sua segunda camada, que seria a última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percebe que esses 7 elétrons são os elétrons mais externos, tá? Então, nós sabemos que o flúor ele possui uma tendência enorme de ganhar elétrons. Quer dizer, então, que se eu quisesse retirar um elétron, se eu tentar retirar um elétron aqui do flúor, ou seja, fazer esse flúor ficar como F mais, a energia é muito alta, galera. É muito alta, tá? Vamos chamar essa energia aqui de E. Deixa eu pegar uma cor aqui. E1, tá? Chamar essa energia de E1, tá? Que seria a energia para retirar esse elétron do flúor. Por quê? Porque o flúor, a tendência do flúor é ganhar elétrons, não perder elétrons, não faz sentido, né? Você vai desestabilizar mais ainda o átomo de flúor, retirando um elétron dele. Enquanto que o ganho de um único elétron já estabilizaria o elemento químico, tá? Vamos pegar então agora um metal, né? Vamos pegar lá o lítio. Então vamos colocar aqui o lítio. Não. Nossa, está difícil aqui. O lítio, número atômico 3. E vamos então proceder com a distribuição eletrônica do lítio. O lítio então seria 1s2, 2s1. Essa seria a distribuição eletrônica do nosso átomo de lítio, tá? Ok, 3 elétrons, duas camadas, né? A camada de valência do lítio também seria aqui a camada 2, mas com apenas um elétron nesse caso, né? Nós temos aqui o lítio com apenas um elétron na sua camada de valência. Ok, vamos tentar então desenhar o átomo de lítio também. Vamos pegar aqui. Então, primeira camada, segunda camada. Lembrando, galera, que aqui o negócio é meio complicado, né? Tá? E vamos fazer aqui o núcleo. E outra coisa, hein? O desenho está sem escala alguma, né? Percebem que os átomos estão praticamente do mesmo tamanho e não é isso que acontece. A gente vai falar sobre isso também. É só uma representação mesmo. Vamos dar um zoom aqui. Beleza, vamos lá. O lítio, então, ele tem 2 elétrons na sua primeira camada eletrônica e 1 elétron na última camada. Percebe que para o lítio é muito mais interessante que ele perca esse elétron na última camada aqui, ó, que esse elétron deixe de existir, porque aí a sua configuração eletrônica se igualaria à do hélio. Nós sabemos que o hélio, número atômico 2, né? E o hélio é um gás nobre. Então, isso é interessante que aconteça. Por isso, a energia necessária para retirar esse elétron aqui do lítio, ela é muito menor.
Por quê? Porque o lítio já está querendo perder esse elétron. Vou chamar isso de E2, né? Tá? Porque o lítio, quando ele perde esse elétron, ele vai a lítio mais. E é o que realmente acontece, tá? Isso realmente acontece. Por quê? Porque o lítio ele busca a perda desse elétron para poder igualar a sua distribuição eletrônica à do gás hélio, tá? Então, essa energia, esse E2 aqui, será muito menor do que o E1, tá? Entenderam então o que é energia de ionização? Imagine sempre que a gente falar de energia de ionização, nós temos que pensar assim, esse elemento químico, ele é um metal ou ele é um ametal? Sempre que nós estivermos comparando metais e ametais em um mesmo período na tabela periódica, com certeza vai ser muito mais difícil tirar um elétron de um ametal do que de um metal, tá? Então, se nós comparássemos, por exemplo, é mais fácil retirar um elétron do potássio ou do bromo? Ó, estão no mesmo período da tabela periódica. Obviamente, é muito mais fácil retirar o elétron do potássio, até porque o potássio ele tem uma tendência a perder esse elétron, do que do bromo, que tem uma tendência a ganhar esse elétron. Tá? Então, obviamente, a energia de ionização do bromo será maior do que a do potássio. Quando a gente fala de energia, qual é a energia necessária para poder retirar esse elétron, para transformar esse elemento químico num cátion, tá? Num elemento químico com carga elétrica positiva. Tá ok? Deu para entender? Então, basicamente, a energia de ionização ela vai se comportar igual à eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo, quanto maior a tendência do elemento ganhar elétrons, quanto maior a tendência desse elemento ganhar elétrons, mais difícil é retirar um elétron dele, tá? E vice-versa. Quanto menor a tendência de ganhar elétrons, mais fácil é retirar esse elétron. Portanto, a energia de ionização é menor, ok? Então, a energia de ionização e eletronegatividade, elas se comportam de maneiras iguais na tabela periódica, crescendo da esquerda para a direita nos períodos e de baixo para cima nas famílias. Beleza? Então, galera, essa foi então a discussão sobre a propriedade dos elementos, propriedade a qual então a gente discutiu, que é a energia de ionização. O próximo assunto nosso será sobre o raio atômico, tá ok? Vamos falar agora então, galera, sobre outra propriedade que é alterada na tabela periódica de acordo com a localização dos elementos, que é o raio atômico. Tá? A definição de raio atômico é a distância entre o núcleo atômico e o elétron mais externo do átomo. Porém, para se medir essa distância, a distância do elétron ao núcleo, ela se torna muito imprecisa se isolarmos o átomo, tá, do elemento. Então, na verdade, essa distância, esse raio atômico, ele é medido de outra forma. Aqui eu peguei uma imagem para ilustrar e ficar um pouco mais fácil para a gente compreender. Tá? Vamos imaginar aqui, então, uma molécula de gás hidrogênio, cuja fórmula H2, né? E nós sabemos que é uma substância simples, porque é uma substância constituída por hidrogênio apenas. E nós temos então aqui, ó, obviamente que isso daqui é uma representação de uma ligação química, onde nós vemos aqui as nuvens eletrônicas, seriam as nuvens eletrônicas, aqui envolvendo o átomo, essas nuvens eletrônicas aqui, ó. Então nós temos aqui uma ligação química
onde é possível, por difração de raio-x, calcular a distância entre os núcleos atômicos, tá? Que seriam esses núcleos aqui, ó. Então, na verdade, o raio atômico ele é obtido dessa forma, tá? A distância entre dois núcleos atômicos de um mesmo elemento químico, quando esses dois átomos desses elementos estão ligados, produzindo uma molécula que a gente fala que é uma molécula diatômica, uma molécula que ela é constituída por dois átomos de um mesmo elemento, tá? Uma substância simples. E como essa distância entre esses dois núcleos equivalem, na verdade, a 2R, que seriam duas vezes o raio, na verdade, então, essa distância ela é dividida por 2 e obtém-se, portanto, o raio atômico, nesse caso do hidrogênio, tá? Beleza, galera? Então é assim, ó, vamos voltar lá para a tabela periódica. Mais uma vez, se a gente for analisar a tabela periódica, o que acontece, né? Vamos analisar em relação a números atômicos. A tendência seria o seguinte, né? Se nós temos um crescimento de número atômico, sabemos que esse crescimento de número atômico ele ocorre nos períodos da esquerda para a direita, e nas famílias o crescimento de número atômico é sempre de cima para baixo. Com o crescimento do número atômico, se nós fôssemos pensar, né, há um aumento também de número de elétrons. Como o raio atômico ele leva em conta a distância do núcleo para o último elétron, né, o elétron mais externo, seria muito simples a gente falar que com o crescimento do número atômico, cresceria também o raio atômico. Porque eu estou colocando cada vez mais elétrons ali na eletrosfera, são cada vez mais níveis e subníveis, então a tendência seria que esse raio atômico aumentasse. Mas na verdade isso não acontece. Por quê? Porque os elementos eles possuem as suas particularidades. Os elétrons eles estão distribuídos de formas diferentes nesses elementos químicos. E muitas das vezes, né, a força nuclear, né, essa força do núcleo em atrair os elétrons, ela é diferente, dependendo do elemento. Tá? Ela é diferente para todos os elementos. Então, quando a gente fala de raio atômico, nós não podemos generalizar em relação ao número de elétrons apenas. Nós temos que analisar o que? A eletronegatividade. O raio atômico ele está diretamente relacionado à eletronegatividade. E assim como na eletronegatividade, nós tivemos que retirar a coluna aqui dos gases nobres, quando a gente fala de raio atômico, nós também teremos que fazer a mesma coisa. Tá? Então, a coluna aqui de gases nobres eu vou retirar para que ela não confunda, porque os gases nobres eles não participam dessa mudança de raio atômico, né? Essa mudança que ocorre de acordo com a localização dos elementos químicos. Tá ok? Então nós vamos deletar aqui, vamos tirar a família dos gases nobres. Certo? Vamos entender um pouquinho então. Tá? Eu falei aqui sobre eletronegatividade. Né? A eletronegatividade ela demonstra, na verdade, a tendência de um elemento químico em ganhar elétrons. De certa forma, quando eu estou falando isso, estou dizendo que o núcleo daquele elemento químico ele é tão potente que, além de ele atrair os seus elétrons da eletrosfera fortemente, ele é capaz de atrair um outro elétron de um outro átomo. Então, na verdade, os elementos eletronegativos possuem raios atômicos pequenos, porque os elétrons são extremamente atraídos por esse núcleo. Isso faz com que a eletrosfera ela diminua o seu tamanho. Tá? Por isso que o raio atômico, nos períodos, ele vai crescer da direita para a esquerda.
Isso quer dizer o quê? Se nós fôssemos analisar então um átomo de lítio e o átomo de nitrogênio, poderíamos afirmar que o átomo de lítio possui um raio atômico maior do que o átomo de nitrogênio. Mesmo que o lítio possua apenas 3 elétrons e o nitrogênio possua 7. Olha que coisa louca, né? Porque teoricamente não faria muito sentido. Se a gente imaginar que 7 elétrons ocupariam um volume, né? um espaço maior do que 3. Mas depende o quê? Depende de como esses elétrons estão distribuídos e da força do núcleo desse elemento. Tá? Portanto, o núcleo atômico do nitrogênio seria menor do que do lítio. Isso, então, vai sempre acontecer nos períodos. Quanto mais à esquerda o elemento químico estiver localizado na tabela periódica, maior será o seu raio atômico. Ok? Já em relação às famílias, nós temos um comportamento que vai mais em consideração a questão do crescimento de número atômico. Nas famílias, sim. Como nós estamos falando de elementos que são muito similares, tanto em eletronegatividade, né, quanto em propriedades, basicamente, o raio atômico ele vai aumentar de cima para baixo. Tá? Então, se nós pegarmos aqui uma família como exemplo, a família dos metais alcalinos terrosos, nós poderíamos afirmar então que o raio atômico do bário seria maior do que o raio atômico do cálcio. Vamos lá então, galera. Vamos aplicar aí os nossos conhecimentos, todos os nossos estudos agora, tudo que a gente viu sobre tabela periódica e a propriedade dos elementos, em 2 exercícios aqui da Unesp de 2018. Esses exercícios foram do vestibular 2018, do meio do ano. Tá certo, pessoal? Vamos lá, então. No exercício, no vestibular aqui, pedia para que você lesse esse texto e, a partir desse texto, responder as questões 69 e 70. Tá? Vamos lá, então. O ano de 2015 foi eleito como o Ano Internacional da Luz, devido à importância da luz para o universo e para a humanidade. A iluminação artificial, que garantiu a iluminação noturna, impactou diretamente a qualidade de vida do homem e o desenvolvimento da civilização. A geração de luz em uma lâmpada incandescente se deve ao aquecimento de seu filamento de tungstênio, provocado pela passagem de corrente elétrica, envolvendo temperaturas ao redor de 3.000 graus Celsius. Algumas informações e propriedades do isótopo estável do tungstênio estão apresentadas na tabela. Tá? Então, o texto introduz aqui a importância da luz e a questão do uso da lâmpada incandescente. E ele traz para a gente aqui uma informação interessante, né, que nesse processo ocorre, né, um aquecimento do filamento de tungstênio a temperaturas de até 3.000 graus. Outra coisa, né, ele traz aqui uma tabela com as propriedades do isótopo estável. Nós sabemos que os elementos químicos que estão na tabela periódica, eles possuem isótopos. Né? Então, existem isótopos que são mais estáveis e isótopos que são mais instáveis na natureza. Nesse caso aqui, ele traz as informações do isótopo mais estável. Vamos lá, então, as informações são as seguintes. A simbologia química do tungstênio é o W. Como o vestibular da Unesp ele traz a tabela periódica, então nós podemos consultar a tabela periódica. A tabela periódica ela é mais ou menos assim no vestibular da Unesp. Então nós já podemos aqui identificar o tungstênio, número atômico 74 e massa 184. Ok? Vamos voltar lá. Número atômico 74. Lembra que o número atômico ele nos diz? O número atômico ele indica quantidade de prótons. E se ele está no seu estado fundamental, ou seja, com carga elétrica zero, se ele está neutro,
quer dizer que também é igual ao número de elétrons. Então, o número, só a partir do número atômico nós já podemos retirar essas informações aí. O número de massa 184, olha o ponto de fusão do tungstênio, 3.422 graus, o que faz todo sentido, já que ele tem que ser usado a temperaturas de até 3.000 graus. Lembrando que é o ponto de fusão, galera? É a temperatura na qual uma substância pura, né? Nesse caso aqui o tungstênio, o metal tungstênio, passa do seu estado sólido para o estado líquido, tá? Esse é o processo de fusão. Eletronegatividade de Pauling. Nós temos aqui um valor para a eletronegatividade que, obviamente, os alunos não irão saber. A gente não vai saber assim em números a questão da eletronegatividade. O que a gente sabe? A gente sabe que a eletronegatividade na tabela periódica ela cresce da esquerda para a direita nos períodos e nas famílias ela cresce de baixo para cima. Outra coisa, nós estamos falando de um metal. Metais possuem baixa eletronegatividade. Como vocês podem ver aqui, esse valor não é alto. E por fim, aqui a densidade, 19,3 gramas por centímetro cúbico, que na verdade é ml, né? Então 19,3 gramas por ml. Lembrando que densidade é massa por unidade de volume. Tá? Então, já destrinchamos aqui essa tabela, as informações básicas. Vamos olhar agora para o exercício. Questão 69. A partir das informações contidas no texto, é correto afirmar que a propriedade que justifica adequadamente... Então vamos grifar isso daqui, ó. Propriedade que justifica adequadamente o uso do tungstênio em lâmpadas incandescentes é apresentar alta densidade. Galera, a gente está falando aqui num processo, numa utilização em lâmpadas incandescentes. E em nenhum momento o texto ele deixa crer que a densidade afeta em alguma coisa. Até porque nós estamos falando de um processo de condução de corrente elétrica a altas temperaturas. Então a densidade é uma propriedade que não vai afetar, ela não justifica o uso do tungstênio. Tá? Portanto, a alternativa A ela está errada. Nós vamos descartá-la. Alternativa B, apresentar alta eletronegatividade. Nós já comentamos isso aqui na hora que a gente estava retirando essas informações da tabela. A eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita nos períodos e de baixo para cima nas famílias. Estamos falando de um metal. Metais possuem baixa eletronegatividade. Mesmo que você não lembrasse como que a eletronegatividade ela vai ser alterada na tabela periódica entre períodos e família, você deve lembrar que metais possuem baixa eletronegatividade. Eles possuem tendência a perder elétrons, enquanto os ametais possuem tendência a ganhar elétrons. Tá? Portanto, a gente vai também excluir aqui a alternativa B. Ser um elemento inerte. Quando a gente fala que o elemento é inerte, quer dizer um elemento que não reage com ninguém. Tá? Os elementos inertes que nós conhecemos são os gases nobres, apenas. Ok? Então, falar que o tungstênio é um elemento inerte está errado. Apresentar alto ponto de fusão? Sim. Olha o ponto de fusão do tungstênio, 3.422 graus. E ele precisa trabalhar, ele precisa ser usado na lâmpada incandescente e suportar temperaturas de até 3.000 graus. Se o ponto de fusão do tungstênio fosse menor do que 3.000 graus, essa propriedade não seria interessante. Ele não seria um elemento, um material interessante para ser usado para esse tipo de coisa. Então, quer dizer que o ponto de fusão justifica, é uma propriedade que justifica o uso do tungstênio nas lâmpadas incandescentes. Tá?
Então, chegamos aqui então à resposta que seria a alternativa D. De toda forma, vamos ler aqui a alternativa E. Ser um metal de transição. O tungstênio realmente ele é um metal de transição externa. Está aqui, né, na faixa, no meio da tabela periódica, aqui, ó, nós temos os metais de transição externa, mas é muito generalizado, né? Olha o que a gente tem também, ó, como metal de transição externa, o mercúrio. Então eu posso afirmar o mercúrio, ele é líquido à temperatura ambiente. Eu posso afirmar então que só pelo fato dele ser um metal de transição é uma propriedade que justifica o uso para uma lâmpada incandescente? Não, não é, tá? Até porque teremos metais aqui que possuem temperaturas, pontos de fusão menores do que o tungstênio e menores do que 3.000 graus. Então dizer que o fato dele ser um metal de transição justifica o seu uso na lâmpada incandescente está errado. Certo, pessoal? Beleza. Vamos aqui então agora analisar a outra questão, né? A questão 70. Vamos lá. A partir das informações contidas na tabela, é correto afirmar que o átomo neutro de tungstênio possui 73 elétrons. O átomo de tungstênio possui número atômico 74. Se ele está neutro, são 74 elétrons. Então, não faz sentido, né? Essa alternativa está errada. 2 elétrons na camada de valência. Aí, galera, entra uma questão que é a distribuição eletrônica desse elemento químico, né, do tungstênio. Porém, galera, vamos fazer o seguinte, né, ao invés de nós já aplicarmos aqui a distribuição eletrônica para o tungstênio, vamos analisar as outras alternativas. Tá? Pode ser que aí, por eliminação nas outras alternativas, nós consigamos chegar na alternativa correta, né, acertar a questão sem ter que fazer a distribuição eletrônica por Linus Pauling, ok? Vamos olhar então para a alternativa C. Vou deixar aqui um ponto de interrogação então, tá? Ó. Vamos colocar aqui um ponto de interrogação, que ficou horrível por sinal, mas beleza. Vamos lá para a alternativa C. 111 nêutrons. Como que a gente calcula nêutron, galera? Lembra que para a gente calcular o nêutron, basta pegar a massa, né, e subtrair o número de prótons. Quando a gente subtrai o número de prótons, nós temos exatamente o número de nêutrons, porque a massa atômica nada mais é do que a soma de prótons mais nêutrons. Então, quando nós fizermos aqui 184 menos 74, vai resultar em 110, que seria o número de nêutrons. Tá? Então nós temos o átomo de tungstênio possui 110 nêutrons e não 111. Portanto, a alternativa C também está incorreta. 184 prótons? Não, né? Nós já sabemos que ele tem 74 prótons. Então, a alternativa D também está incorreta. 74 nêutrons? Não, nós já achamos que na verdade existem 110 nêutrons e não 74. Portanto, a alternativa E também está correta. Percebam que, por mais que se a gente fizesse aqui a distribuição eletrônica, nós iríamos chegar aqui na resposta correta. Inclusive, eu vou fazer essa distribuição eletrônica aqui. Ficou mais fácil analisarmos as outras alternativas. E aí, tendo certeza que todas as outras estão erradas, só nos bastou, né, só sobrou aqui a alternativa B como alternativa coerente. Tá? Portanto, a alternativa B seria a alternativa correta. Tá certo, pessoal? Eu vou fazer rapidinho aqui a distribuição eletrônica e a gente já comenta sobre isso também. Então, galera, após ter realizado aqui a distribuição eletrônica do átomo de tungstênio, né, vamos colocar aqui o tungstênio,
Só para a gente representar ele aqui, né? Tungstênio, número atômico 74. Ficou a seguinte, né, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d4. Tá? Essa é a distribuição eletrônica que vocês teriam que fazer ali durante a prova. Tá? Mas percebe que a gente usou um artifício diferenciado para acertar a questão. Tá? Então, é necessário ter também esse conhecimento, né, e usar dessas técnicas para ganhar tempo durante a resolução dos exercícios. Ok? Vamos lá, vamos analisar essa distribuição eletrônica. Nós já sabemos que os elementos químicos que terminam no subnível D são os metais de transição externa. Lembra que os metais de transição externa, eles se localizam D1, D2, D3, D4, tá? Ó, é exatamente onde está aqui o tungstênio, né? Na família ali dos D4, né? Do subnível D4. Só que aqui, ó, o exercício ele não fala de subnível, ele fala na camada de valência. Qual é a camada de valência de um elemento químico, de um átomo? É a camada maior, né? A camada mais externa, aquela que leva o maior número. A que leva o maior número é a camada, então, 6. Temos aqui a camada 6, que leva o maior número, que possui, por sua vez, 2 elétrons. Percebe que o 6 não aparece mais, né? Se tivesse aparecido um 6p alguma coisa, iríamos somar a esses elétrons. Mas a única camada 6 que aparece aqui é a camada 6 com o subnível S. E nessa camada 6, nesse subnível, existem 2 elétrons. Portanto, aqui é a confirmação da nossa resposta. Certo, galera? Beleza? Então, espero que esses exercícios aí ajudem vocês a fixarem o conteúdo. E aí a gente vai, então, trabalhar. Vamos entrar em ligações químicas em breve. E vamos seguir nessa aí. Continue com os estudos firme e forte. E um abraço a todos.